Olá, saudações a todos. Eu queria, neste momento, fazer um convite a vocês para que vocês venham ouvir a palavra de Deus neste momento. E eu queria falar um pouco sobre tipos de conflitos familiares e alguns conflitos familiares mal resolvidos. Ele pode causar danos, né? Pode causar transtornos até por uma vida inteira, não é verdade? E a exemplo, meus amigos, vemos aí a olho nu o conflito, né, entre os judeus e os árabes lá no Oriente Médio até os dias de hoje, um trocando mísseis com os outros, a Palestina atacando Israel, Israel atacando a Palestina, e esse grupo aí, né, Hamas, atacando e fazendo com que o povo que não tem nada a ver com o assunto, né, sofrendo, e assim todos ficamos alerta, né, sobre esse assunto. E vemos aí no noticiário, né, a nação de Israel sendo atacada pelos palestinos, né, trocando tiros uns com os outros, tocando mísseis e deixando centenas de pessoas feridas. Ficamos muito tristes com isso, né? E assim atingindo pessoas que não tomaram parte nesse assunto. É por isso que eu convido a você neste momento para que eu possa falar um pouco sobre tipo de conflitos familiares, conflito esses, né? Problemas entre irmãos, é o que vemos aí, né? Entre Israel e os árabes, a crise de relacionamento entre eles e os conflitos, né? Entre pessoas. E só nos resta, meus amigos, oração, orar sem cessar, o que tem escrito lá em Tessalonicenses, né? O que a Bíblia nos fala e o que a Bíblia nos orienta sobre esse assunto, vamos entender junto. Se você tiver uma Bíblia, eu queria que você me acompanhasse neste momento em Gênesis capítulo 16, versículo 2. A palavra de Deus diz assim: E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Meus amados, trocando em miúdos, o que Sara quis dizer a Abraão, que já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, que tenha relações com a minha escrava, talvez assim por meio dela eu possa ter filho. Foi exatamente isso, essas palavras que Sarai falou a Abraão. Mas Jackson, o que é que tem a ver essa passagem com os conflitos entre os árabes e os israelitas? Tem tudo a ver, meus amados. A Bíblia diz que nos dias de Abraão, lá atrás, foi feita uma promessa de um filho para Abraão e a mulher de Abraão, né, a Sara. E notamos aqui, se você percebeu no versículo, Abraão e Sara, eles não tiveram paciência, ou seja, para esperar o tempo de Deus. Eles não tiveram paciência, a Bíblia foi clara nisso, para assim Deus vir operar, né, o milagre na esterilidade de Sara. E a Bíblia diz que ambos eram avançados em dias, ou seja, em idade. A fé em Deus, da parte de ambos, de Sara e de Abraão, eles declinaram, eles vacilaram, e vacilaram feio. Coloque o que eu vou dizer no coração. Quando fazemos coisas que de nós mesmos, coisas de Deus, com as coisas de Deus, você pode ter certeza, nunca vai dar certo, nunca vai ser bem sucedida. Se você fizer as coisas do seu próprio jeito, as coisas não vão dar certo. E aqui o que aconteceu foi que Sara, ela propôs ajudar a Deus, ela fez as coisas do jeito dela e entregando assim a sua serva Agar para assim que ela possa ter um filho, né? E a famosa barriga de aluguel nos dias de hoje, né? Olha o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 16, versículo 4. Se tiver uma Bíblia aí, acompanhe. Abraão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Ou seja, Abraão ele fraquejou, ele aceitou o plano de Sarai e assim ele rejeitou sem perceber a promessa de Deus, né, naquele momento. E assim, meus amados, nasceu Ismael, nasceu o pai dos árabes. Mas Jackson, eu ainda não estou entendendo o que é que tem a ver essa passagem com a guerra entre Israel e os palestinos. Tem tudo a ver. A Bíblia diz que com 100 anos
de idade, Abraão ele teve um milagre, né? O nascimento do seu filho Isaac, o que significa sorriso. Então vemos aqui que dois nascimentos, Ismael e Isaac. O que aprendemos aqui, qual a lição que podemos tirar aqui dessa mensagem? A falta de esperança e o não aguardar o tempo de Deus gera consequências, gera dor, gera sofrimento, você pode ter certeza disso. Olha aí o resultado que podemos ver, né, nos noticiários, nos dias de hoje, nos tempos de hoje, conflitos lá no Oriente Médio, né? Dois filhos de Abraão lá atrás, duas nações, Ismael e Isaac. A descendência de Ismael, a Bíblia diz que é o povo árabe, ou seja, nos dias de hoje, e a descendência de Isaac é o povo, né, de Israel, os israelitas. Ismael, filho da incredulidade, filho da carne, e Isaac, filho do quê? Filho da fé, filho da promessa, né? Assim começou o conflito, para você ter uma ideia, começou isso tudo lá atrás e hoje a gente vendo aí Palestina atacando Israel, Israel atacando a Palestina. E vale a pena você ir lá em Gênesis capítulo 16, do 4 em diante. Onde eu estou querendo chegar com isso, meus amigos? Que a luta entre Israel e o povo árabe nos dias de hoje é reflexo, é o espelho, né, do conflito entre Ismael e Isaac, lá atrás. E temos que tirar uma lição disso, ou seja, de tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, temos que tirar uma lição e entender que em Cristo, hoje, nós somos salvos pela graça. Que em Cristo não há acepção de pessoas, em Cristo não há acepção de raças, em Cristo não há acepção de línguas, em Cristo não há acepção de cor. Glória a Deus. Meus amados, para todos nós, você coloque isso que eu vou dizer no coração. Para todos nós que já aceitamos Cristo como o seu único suficiente Salvador, nós todos somos um só povo, uma só nação. E vemos aí o povo brigando um com os outros. Neste momento, eu convido a vocês, aonde você estiver, ore pelo Israel, ore pelos palestinos, ore para que essa paz venha reinar, para que pessoas não venham sofrer, para que as pessoas ela não venham a perder as suas vidas. E temos que orar. A única atitude que temos que fazer agora neste momento desse conflito lá dos nossos irmãos lá, os palestinos, nossos irmãos israelitas, é orar pelos dois, orar pela paz. Eu faço esse convite a vocês, aonde você estiver, ore pelo Israel, ore pela Palestina. Vamos orar, né, para que venha reinar a paz. Mas você pode ter certeza que quando Jesus vier, essa paz vai reinar para sempre, para a vida eterna. Essa mensagem e esse diálogo, esse que estão acontecendo nos dias de hoje, que eu queria passar para vocês à luz da Bíblia. É na Bíblia que está a resposta de todas as nossas vidas. E aonde você estiver, que vocês venham a ser poderosamente abençoados em nome de Jesus. Deus continue te abençoando. Tchau, tchau.